Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula sobre a questão número 114, essa que é da prova do Enem segunda aplicação ou Enem PPL, ano de 2021, caderno amarelo. E sim, você não ouviu errado, você vai ter uma aula sobre a questão número 114. Para você que é novo por aqui, meu querido aluno, cada questão resolvida aqui no canal rende uma aula. E isso é perfeito para você que está se preparando para a prova do Enem, estudando por questões. Para você que está fazendo uma revisão para a prova, está estudando por questões, está chegando perto da prova ali, que é uma preparação diferenciada, galera. O melhor jeito de você revisar, a melhor maneira de você se preparar para o Enem é tendo aula das questões e aqui no canal eu proporciono isso para vocês. Tá a fim de ajudar esse trabalho? Então compartilha com seus amigos, porque quanto mais o canal cresce, galera, quanto mais vocês ajudam nessa divulgação e o canal cresce, mais conteúdo eu trago para vocês. E o melhor de tudo, galera, conteúdo gratuito. Vamos com tudo então? Leitura do enunciado da 114 para a gente entender a temática envolvida e, com base nisso, nós começarmos a nossa aula. O ácido sulfúrico, H2SO4, é um dos ácidos mais utilizados em indústrias e em laboratórios. O resíduo ácido gerado pelo seu uso pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Em um laboratório, gerou-se uma grande quantidade de resíduo ácido a partir do ácido sulfúrico, o qual necessita ser neutralizado para o seu descarte. O técnico desse laboratório tem à sua disposição 5 substâncias. E aí vocês viram que ele deu aqui a fórmula das 5 substâncias e a pergunta é: qual dessas é a adequada para realizar esse tratamento? E aí você tem as opções de respostas. Primeiro, para a gente começar a nossa aula sobre essa questão, é muito importante vocês entenderem um contexto que ele está colocando aqui. Eu já havia colocado para vocês aqui a minha opinião sobre a prova do Enem PPL. Muitas pessoas vão dizer que não é bem assim, mas o que eu vou falar para vocês é a minha percepção. E sim, as questões do Enem PPL, elas parecem que têm uma pegada mais simples. Você realmente vê uma ou outra questão um pouco mais bem elaborada. No Enem principal, no Enem primeira aplicação, você vê um número maior de questões nessa pegada, mais bem elaboradas, e no Enem PPL geralmente são aquelas questões que são de resposta um pouco mais direta, que não necessitam de tanta interpretação. Isso, galera, é a minha visão, como eu falei para vocês, tá? Não é o certo nem o errado, é a minha visão. E com relação a essa questão, bom, se o objetivo fosse dar a resposta, como você encontra em muitos vídeos aqui no YouTube, você vai encontrar a resolução dessa questão. Basicamente, o que vocês entenderam aqui? Que o cara está trabalhando com resíduo ácido, né? Então, entendendo o contexto da questão, o nosso amigo aqui, ele está trabalhando com um resíduo que é ácido. E o que ele quer é que esse resíduo ele necessita ser neutralizado. Então, obviamente que você vai buscar uma alternativa que tenha uma substância que possa neutralizar a acidez. E se você já acompanha as resoluções aqui do canal, videoaulas, enfim, quantas e quantas vezes, galera, eu já falei desse carinha aqui da letra A, ó, que é o óxido de cálcio. É um óxido de natureza alcalina, muito conhecido pelo nome de Cal, que a escrita é C-A-L, apesar da fórmula ser KO com O, o nome mais comum dessa substância é Cal. E essa substância, quando adicionada em água, ela basifica o meio. Como que isso acontece, professor? Calma lá que eu vou já te explicar. Então, assim, essa é a substância de caráter alcalino, as outras não são. Então, a alternativa é a letra A. Pronto. A questão está resolvida. Professor, mas o senhor falou que vai dar uma aula desse assunto. Claro, galera, se você está aqui no meu canal, porque você veio buscar uma aula desse assunto, então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é qual é o assunto dessa questão. Bom, o assunto geral
características ácidas e básicas. É você olhar para a fórmula de uma substância e saber reconhecer se ela tem caráter ácido ou caráter básico. A resposta correta dessa questão é o CaO, que é um óxido. A gente pode, inclusive, começar a nossa abordagem teórica falando um pouquinho sobre os óxidos, que é a nossa ideia inicial. Depois a gente vai falar de sais, eu vou entrar na parte de hidrólise salina, enfim, a gente vai falar muita coisa. Mas vamos começar falando um pouquinho aqui sobre os óxidos, tá? Para vocês entenderem. Galera, óxidos, por definição, são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Essa é a definição. Existem várias classificações para óxidos: óxidos ácidos, básicos, anfóteros, duplos, neutros, enfim, tem várias classificações. As duas que são mais relevantes, as duas que são principais, que inclusive você talvez já deve ter ouvido falar, já talvez até tenha estudado esse assunto, são os óxidos ácidos e os óxidos básicos, óxidos ácidos e óxidos básicos. Bom, óxidos ácidos são óxidos que têm características ácidas. São óxidos que têm um ametal conectado ao oxigênio. Mas, claro, não é todo óxido que tem ametal que vai ser um óxido ácido, tá? Ah, mas como é que eu vou saber isso na hora da prova, professor? Não tem como saber. São óxidos que, assim, você bate o olho e você já reconhece. Eu vou colocar para vocês aqui os exemplos mais relevantes, os principais, tem vários outros. Mas assim, top 1, sem dúvida nenhuma, é o CO2, gás carbônico. Você tem aqui como exemplos também o SO3, tem o SO2, tem alguns óxidos de nitrogênio, como o N2O5 e etc. Tá? Tem outros mais, mas a princípio esses são os principais. Um detalhe importante, galera, é o seguinte. Esses óxidos, eles são óxidos de ametais. Você tem um ametal ligado ali ao oxigênio. São moléculas que têm um peso molecular relativamente baixo, portanto, nas condições ambientes de temperatura e pressão, essas substâncias elas se encontram no estado gasoso. Elas são gases. Muitos desses gases aí, dos óxidos ácidos, eles são produzidos através de processos que envolvem a poluição atmosférica. Atividades humanas, por exemplo, né? Então, as atividades humanas, elas liberam CO2, queima de combustíveis fósseis, queima de hidrocarbonetos, combustíveis de um modo geral, vão liberar CO2 para a atmosfera. SO3, ó, que são óxidos de enxofre. O enxofre, galera, lembrem disso que eu estou falando para vocês, hein? Tudo que eu estou falando aqui é importante, tá? Tome até cuidado, assim, uma dica, né? Assistir o vídeo de forma acelerada, tranquilidade. Se você já tem um domínio do assunto, não tem problema, porque eu falo devagar mesmo, né? Aprendi a ser professor assim, né? Facilitar o entendimento dos alunos que têm dificuldade. Mas se você tem dificuldade, é importante cadenciar aqui, porque eu vou te passar muita informação. Nem todas eu vou escrever, tá, galera? Mas fica atento aí ao que eu vou falar. Óxidos de enxofre. Como é que eles são produzidos, professor? Bom, eles podem ser formados por processos naturais, como por exemplo numa erupção vulcânica. Então, quando acontece uma erupção vulcânica, muitos óxidos de enxofre são jogados na atmosfera. É por isso que é até de certa forma perigoso a pessoa estar ali próximo, porque qualquer tipo de precipitação, né, de chuva que possa acontecer, ela vai ter ali um caráter ácido mais acentuado por causa desses óxidos de enxofre. Agora, vamos sair da questão natural, né, que seria uma erupção vulcânica, um evento da natureza, para eventos cujo homem, o ser humano, é o responsável. Aí a gente está falando de combustíveis de origem fóssil, galera. Combustíveis de origem fóssil têm enxofre na sua composição. Estou falando da gasolina, do
óleo diesel, do querosene, enfim, esses combustíveis que são de origem fóssil, eles têm enxofre na sua composição. E professor, e esses óxidos de enxofre, eles são perigosos? Sim. Vou citar para vocês algumas reações, tá? O SO2, por exemplo, ele é um óxido que ele é produzido através da reação do enxofre com oxigênio do ar, que ela se dá basicamente ali no momento da queima do combustível. Então, você queimou o combustível, você vai produzir SO2. Esse SO2 ele tem uma facilidade muito grande de se oxidar. Ele se oxida quando ele reage com o oxigênio que está presente na própria atmosfera. E ele tende a se transformar em SO3. O SO3, presente na atmosfera, já tem um enxofre aqui oxidado, ele pode reagir com a água da chuva, quando vier a chuva, e ele se transformar em H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Ah, professor, então é por isso que esses caras aí, eles acidificam a água da chuva. Sim, galera, óxidos ácidos, isso aqui tem tudo, mas tudo a ver com chuva ácida, tá? A chuva ácida, ela é causada pela presença desses óxidos ácidos na atmosfera, e aí quando cai a água da chuva, eles se transformam em ácidos. O CO2, por exemplo, quando ele reage com a água da chuva, ele se transforma em ácido carbônico. Ah, professor, mas o ácido carbônico ele é um ácido fraco. É verdade, ele é um ácido fraco. Mas mesmo assim ele causa ali uma certa acidez. O que é importante de falar para vocês é que assim, a chuva ácida, galera, ela não necessariamente é um problema ambiental, porque mesmo que não houvesse a atividade humana agredindo a natureza, a chuva ela naturalmente seria ácida, porque a nossa atmosfera tem CO2. Ah, professor, o senhor está querendo dizer que a chuva ácida não é um problema ambiental? O que é um problema ambiental, galera, é a intensificação da chuva ácida. Então, a atividade do ser humano produz muito CO2, produz, através da queima de combustíveis fósseis, muitos derivados de enxofre, e aí sim, a intensificação da chuva ácida é que gera um problema ambiental. Outro problema que o excesso de CO2 causa na atmosfera é a questão do aquecimento global. Lembrem-se que o aquecimento global é como se fosse um efeito estufa anabolizado, galera, tá? Então você tem ali o efeito estufa, que é algo fundamental, perdão, o efeito estufa que é algo fundamental para a manutenção da vida no nosso planeta. Sem o efeito estufa não haveria vida na Terra. E aí você tem aquele efeito estufa gerando aquele calor, né? Mas quando aquilo ali passa de um certo limite, aí você já chama de aquecimento global, essa intensificação. Esses óxidos aqui, galera, eles são óxidos de natureza ácida, tá? Agora, óxidos básicos. Óxidos básicos são óxidos que têm um metal ligado ao oxigênio. Esse metal, ele é um metal de inox baixo, geralmente +1 ou +2. É por isso que muitos alunos associam que óxido básico são óxidos de metais da família 1 e 2 da tabela periódica, o que é correto, tá? Mas não é uma exclusividade, mas para a gente simplificar a explicação, porque o meu objetivo aqui não é complicar e sim te dar uma aula desse assunto, óxidos de família 1 e 2 da tabela periódica são óxidos básicos. Então, por exemplo, você tem aqui o óxido de sódio, que é o Na2O. Você tem aqui o óxido de potássio, que é um cara que está presente, por exemplo, nas cinzas. Você tem aqui o óxido de cálcio, que é o CaO. O óxido de magnésio, que é o MgO. E outros mais, ó, etc. Tá? Bom, esses óxidos, galera, eles são óxidos que têm um metal conectado ao oxigênio. Isso faz com que essa ligação aqui, ela seja uma ligação predominantemente iônica, o que faz com que esses caras, diferentemente dos óxidos ácidos, eles sejam sólidos em condições ambientes de temperatura e pressão. E esses óxidos, galera, eles são usados para várias coisas. De todos os óxidos básicos, sem dúvida nenhuma, quem merece maior destaque, adivinha quem merece maior destaque? É ele, galera, é o óxido de cálcio, tá? Esse cara aqui, ele merece um destaque bem legal.
Professor, ele é um óxido básico, então isso quer dizer que ele tem a capacidade de basificar um meio? Sim. Um óxido de cálcio, galera, como por exemplo o óxido de cálcio, quando ele entra em contato com a água, ele se transforma numa base. No caso, a base que ele se transforma é a base de cálcio, que seria o hidróxido de cálcio. É por isso que é muito comum nas questões você ouvir falar do óxido de cálcio como cal virgem, tá? Ele é chamado de cal virgem porque é como se fosse o óxido de cálcio sem a água. Quando ele entra em contato com a água, ele se transforma numa cal que a gente chama de cal hidratada, tá? A cal hidratada é o hidróxido de cálcio propriamente dito, é o produto da reação da cal virgem com a água. Então, se estiver fazendo uma questão que fale de cal virgem e cal hidratada, você já entende aí a diferença entre os dois, tá? A cal virgem é o óxido de cálcio, puramente, e cal hidratada é o hidróxido de cálcio. A cal, galera, ela tem várias utilizações. Primeiro, ela é uma tinta de baixo custo. Inclusive, ela fica com aspecto leitoso, tá? Quando você pega a cal e joga ela na água, ela fica com aquele aspecto esbranquiçado, leitoso, gera uma tinta de baixo custo. Então, sabe aquelas tintas que você já deve ter visto aí na sua cidade? Aliás, de qual cidade vocês são, galera? Coloque aqui para mim nos comentários, eu queria saber qual cidade que vocês moram. Eu sou de Manaus. Quero saber aí qual é a cidade de você, meu querido aluno, cidade que você mora. Coloca aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber. Provavelmente na sua cidade, aqui em Manaus, eu já vi várias vezes, você vê a prefeitura ali pintando o tronco de árvore com uma tinta branca, pintando ali o meio-fio da calçada, né, aquela borda da calçada com uma tinta branca. Eles não vão comprar, gente, uma tinta souvenir, uma tinta sei lá o quê, porque são tintas muito caras. Ali tem que ser um negócio de baixo custo. E a cal, ela é uma excelente alternativa, ela é uma tinta de baixo custo, tá? Ela já caiu, se não me falha a memória, eu não vou dar certeza para vocês, mas se não me falha a memória, foi numa prova do Enem que caiu a finalidade, tenho quase certeza, né? Agora falando aqui para vocês, está vindo na minha cabeça a questão, que ela falava justamente qual é a função dessa tinta no casco das árvores. É evitar ali bichos, sabe, gente? Cupim, essas coisas, né, que dão na árvore, que podem matar ali a árvore e tal. Aí a cal, ela gera ali um efeito osmótico, né, para desidratar um pouquinho o tronco onde você passa a tinta e dificultar a reprodução de micro-organismos, tá? Esse cara aqui, gente, ele é muito usado na agricultura. Como, professor? Através de um processo chamado de calagem. Olha o nome, gente. Calagem é um nome que lembra cal. O que é o processo de calagem? A calagem, ela consiste na adição de cal ao solo com o objetivo de neutralizar a acidez do solo. Solos que são excessivamente ácidos geralmente são impróprios para o cultivo, galera. São solos assim inférteis, não são solos bons para você cultivar. E para você evitar esse excesso de acidez, você faz um processo ali de calagem, tá bom? Então a calagem ela consiste em adicionar cal para neutralizar o excesso de ácido. Aí vocês viram que já está tudo conectado aqui com a resposta da questão, né? Acho que com relação à resposta ser a letra A, ninguém tem mais dúvida disso. É uma substância de natureza alcalina. Agora, quando vocês olham as respostas, não tem só óxido, né? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês em todo esse contexto foi para falar do CaO. Misericórdia, professor, é muita informação. Eu falei para você desde o começo, é uma aula, não é uma resolução da questão, é uma aula. E essa questão aqui, eu sempre falo isso em todos os vídeos, né? Essa questão 114, essa aqui que vocês estão vendo, ela nunca mais vai aparecer no Enem de novo. Mas o assunto envolvido nela que você está aprendendo agora nessa aula, esse assunto se repete. Por isso que, se você maratonar os vídeos aqui do canal, e tá tudo separado, gente, playlist Enem de 2021, 2020, tudo bonitinho. Maratone aqui o canal, você vai aprender muita coisa e vai arrebentar na prova do Enem. Escuta o que eu tô te falando, tá? Galera, tá. Printou aqui a tela, os óxidos, beleza?
Agora vamos dar um apagão aqui. Eu nem vou cortar o vídeo, tá? Eu quero que seja igual uma aula mesmo, assim, algo bem fluido, para eu passar para vocês aqui muitas informações. Agora, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os álcoois, né? Eu vou deixar os sais para o final, porque sais tem mais informações aqui. Então, já falei para vocês aqui tudo sobre a cal, tudo que vocês precisam saber sobre a cal. Aqui, ó, professor Raizão apagando o quadro, ó, só que é um quadro virtual, né? Igual uma sala de aula, assim, galera. Vamos lá, pra vocês terem essa sensação de estarem junto comigo aqui, vocês estão junto comigo aqui. Vamos lá. Aqui é um sal, isso aqui é um composto orgânico, falar daqui a pouco. Esse cara aqui, ei, professor, isso é um álcool. Será que o álcool não teria a capacidade de neutralizar um ácido? Não. Veja bem, quando a gente fala em química orgânica, eu preciso que vocês saibam disso aqui, tá? Ordem, anota isso aqui. Ordem de acidez dos compostos orgânicos. Ordem de acidez dos compostos orgânicos. Galera, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. É muito comum nas minhas redes sociais, inclusive se você não me segue no Instagram, professor Diego Fares, segue por lá. É muito comum nas minhas redes sociais, até que nos comentários do YouTube, a galera, professor, dá uma dica para eu estudar legal, para eu ter um proveito melhor, um aproveitamento melhor. Primeiro, gente, anotar, tá? Eu sei que hoje a tecnologia ela te proporciona tudo assim fácil, tá? Mas vocês não podem de maneira nenhuma perder o hábito de escrever, porque é escrevendo que você está aprendendo. Eu espero que você esteja assistindo esse vídeo com um caderno e você está anotando os detalhes que eu estou falando, né? Se for o caso, pausa o vídeo e volta, é a vantagem em relação à aula presencial, né? Mas anota, gente, não deixe de ser um estudante assim, nesse aspecto estudante raiz, sabe? Evolua tudo, assista aula, realidade virtual, tablet, pode usar tudo isso aí. É maravilhoso, eu também adoro. Mas seja um aluno raiz na hora de assistir aula. O professor está escrevendo, anota junto com ele. Ah, mas eu posso printar. Aquele print vai cair no esquecimento do teu celular. Você nunca mais vai olhar para aquilo ali. Nunca. Aquilo ali você não vai nem saber que existe. Quando você passou para o caderno, o fato de você estar escrevendo gera memorização, pode confiar. Então, anota comigo aí. Ordem de acidez dos compostos orgânicos. Quando a gente fala em ácidos na química orgânica, a primeira coisa que eu preciso que você saiba, os ácidos da química orgânica, de um modo geral, eles são ácidos fracos, tá? Então, quando você fala em química orgânica, os compostos orgânicos, eles não têm aquela característica ácida, acentuada, pronunciada, não. Quando você fala em ácidos na química orgânica, a gente está falando nessa sequência aqui, ó. Os ácidos carboxílicos têm maior acidez que os fenóis, Os fenóis têm maior acidez que a água tem maior acidez que os álcoois, tá? Essa é a ordem de acidez da química orgânica. Agora vejam, vocês olharam assim, pô, o ácido carboxílico é o ácido mais forte, né, professor? Pois é, mas mesmo assim ele ainda é um ácido considerado fraco. Então, para vocês verem, né, se o mais forte é fraco, imagina os demais, né? Então, quando você fala em fenol, água, álcoois, olha só, ácidos carboxílicos e fenóis, como eles são mais ácidos que a água, quando você joga eles na água, eles até que se ionizam, tá, gente? Eles até que produzem ali alguma quantidade de H+, mas ínfima, porque, como eu falei, são ácidos fracos. O álcool, ele é menos ácido do que a água. Sabe o que significa? Que se você jogar ele em água, galera, ele não vai ter comportamento ácido nenhum, tá? E outra, a gente está falando em neutralizar ácido. Álcool, galera, grava bem na tua cachola. Álcool não serve para neutralizar ácido nem base, tá? Álcool não serve para essa finalidade. Tudo bem? Bom, já falamos desse cara aqui, né? Eu vou só passar um xizinho aqui para a gente lembrar sobre quem a gente já falou,
Então, para cada substância dessa, eu estou dando uma mini aula aqui para vocês. Galera, C5H9CONH2, que substância é essa? Vamos dar uma limpa aqui, porque senão não vai ter espaço, né, para o tanto de informações que eu estou passando aqui para vocês, tá? Vamos lá. C5H9, bora montar essa fórmula aí? Eu queria montar com vocês aí essa fórmula, C5H9CONH2, tá? Bom, CONH2, você já consegue visualizar aí que isso está com pinta de amida. Ó, CONH2, COONH2, isso aqui está com uma pinta de amida, tá, galera? E tem um grupo C5H9 conectado aqui, tá? Para você montar a fórmula dessa amida, vocês vão perceber que não dá para você colocar uma cadeia plenamente saturada. Você pode até testar, por exemplo, ó, CH3, tenta desenhar aí 5 carbonos saturados, ó. CH3, CH2, CH2, 3, 4, 5. Desenhei 5 carbonos. Aí, ó, CONH2. O que é o CONH2? É o C dupla O NH2, beleza? Essa é a amida. Só que reparem que a fórmula não vai bater, ó, C5H9. Se você contar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Só esse grupamento aqui tem 11 hidrogênios. Para virar um C5H9, você vai ter que colocar uma dupla. É claro que aqui, galera, a posição da dupla não vai mudar muita coisa, até porque o Enem te deu aqui uma fórmula molecular, certo? Ele não mostrou a fórmula estrutural. Então, sei lá, eu vou escolher aqui de forma totalmente arbitrária e aleatória colocar uma ligação dupla aqui. Pronto. Aí, se você olhar, a fórmula bate C5H9CONH2. Ok. Professor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, e a característica desse composto? É uma amida, professor. As amidas não têm caráter básico. Isso é um erro que normalmente a galera comete muito, porque tende a fazer uma associação com as aminas. As aminas, galera, sim, as aminas elas têm caráter básico. Lembre que a amina ela é um composto orgânico derivado da amônia pela substituição dos seus hidrogênios por grupamentos orgânicos. Então, uma amina ela pode ter apenas um grupo orgânico e 2 hidrogênios, sendo uma amina primária. Ela pode ter 2 grupamentos orgânicos e um hidrogênio, sendo uma amina secundária, portanto, ou a amina pode ter até 3 grupamentos orgânicos conectados ao nitrogênio, sendo uma amina terciária. Porque as aminas, eu não estou falando amida, aminas, tá? Porque as aminas, elas são compostos de caráter básico, porque elas têm um par de elétron não ligante, galera. Segundo a teoria ácido-base de Lewis, bases são substâncias que têm a capacidade de doar par eletrônico na hora de se ligar com alguém. Como as aminas elas têm par eletrônico não ligante e elas têm a capacidade de doar, a gente considera então que a amina é sinônimo de base na química orgânica, tá? Então toda vez que, não é o caso dessa questão, mas toda vez que você pensar em composto orgânico com caráter alcalino, caráter básico, lembre-se de uma amina. Professor, mas as amidas, elas têm também esse par de elétron não ligante aqui, ó, certo? Só que o caráter básico das aminas, galera, das amidas, é extremamente fraco. E sabe qual é o motivo disso aí, galera? É a questão da ressonância desses elétrons, das estruturas ressonantes com essa carbonila aqui. Como você tem uma carbonila que já tem dupla ligação, esses elétrons aqui do nitrogênio, eles podem entrar em ressonância aqui com a carbonila. Claro que eu não vou mostrar para vocês o mecanismo desse processo, porque é complicar uma coisa que é simples, tá? Então, as amidas, apesar de ter esse par de elétrons, na maior parte do tempo, esse par de elétrons não se encontra disponível porque ele está em ressonância com os outros elétrons aqui do grupo carbonila, tá? Então, de fato, galera, usar uma amida
para neutralizar um resíduo ácido também não me parece ser uma boa ideia. Ó. Então, a gente já elimina essa aí, né? No caso, já está explicado aí o porquê de não ser ela a alternativa correta. Agora vamos então para a última parte da nossa aula, que seria eu explicar para vocês então essa questão dos sais. Aqui vocês estão vendo, ó, duas substâncias que são sais. Professor, eu acho que um sal não deve ter caráter ácido nem básico. Aí que tem que ter cuidado, tá, gente? Todos nós sabemos que ácidos jogados na água deixam o meio ácido. Bases jogadas na água deixam o meio básico. E sais, professor? Muito bem. Existem sais que, quando você joga na água, eles basicamente não vão alterar o pH do meio, tá? E esse sal que não altera o pH do meio é aquele sal que geralmente vem de ácido forte e base forte. Então pensa o seguinte, ó. Se um ácido forte reagiu com uma base forte e formou um sal, esse sal, via de regra, ele não altera o pH do meio. É um sal que ele não tem a capacidade de alterar o pH do meio. Essa capacidade que os sais têm de alterar o pH do meio ou não é estudado numa parte de equilíbrio químico chamada hidrólise salina. Tá? Então você pode encontrar mais detalhes desse assunto estudando a parte de hidrólise salina, que aliás esse assunto não cai na prova do Enem. Ele despenca, galera, literalmente. A parte de hidrólise salina é muito cobrada no Enem, que é justamente essa parte de você reconhecer as características ácidas e básicas de um composto orgânico, tá? Perdão, de um composto inorgânico, de um sal, no caso, tá? Agora é o seguinte, se um sal ele é oriundo de um ácido forte e de uma base que é fraca, tá? Sal oriundo de base forte e ácido fraca, perdão, ácido forte e base fraca, aqui vocês estão vendo que o forte é o ácido. Então você vai originar um sal e esse sal ele vai torna o meio ácido, tá? Esse é um sal que ele acidifica o meio, ele tem a capacidade de hidrolisar a água acidificando o meio. Agora, se você tem um sal que é formado a partir da reação entre um ácido fraco e uma base forte, você vai formar um sal e esse sal, ele é um sal que torna o meio básico. Ele torna o meio alcalino, tá, galera? Ele é um sal que tem a capacidade de alcalinizar o meio. Quer dizer, tornar o meio básico, ok? Bom, se a gente fosse olhar para esses sais aqui, né? O sulfato de potássio, ele é um sal que ele é originado a partir do hidróxido de potássio, que é uma base forte, e o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Cairia naquela situação do sal que não altera o pH do meio. Esse cara aqui, gente, que é o hidrogenosulfato de sódio ou bisulfato de sódio, ele é um sal oriundo de uma base forte, que é o NaOH, e um ácido forte, que é o H2SO4. Então, em tese, esse sal aqui também não teria capacidade de alterar o pH do meio. Apesar do que esse ânion aqui, que é o ânion hidrogenosulfato, ele até poderia produzir um pouquinho de H+, aqui, liberar esse H+, e tornar o meio levemente ácido, mas assim, nada significativo, e mesmo que eu levasse isso em consideração, ele tornaria o meio levemente ácido por causa desse hidrogênio ácido aqui. Não seria algo significativo, mais uma vez, tá? Então, a gente percebeu, né, que de fato todas as alternativas elas foram eliminadas e só uma substância aí ele tem esse caráter alcalino. Uma última informação que eu queria passar para vocês aqui, referente a esse assunto também, dessa questão do Enem. Galera, vocês estão gostando do vídeo? Vocês gostam dessa pegada assim? Tem aluno que reclama, ai professor, mas os vídeos do professor Diego são muito longos. Eu gosto de vídeo mais curto.
mais objetivo e tal. Esses vídeos, galera, assim, eu queria saber qual é a opinião de vocês com relação a isso, né? Eu pedi duas coisas para vocês, colocarem nos comentários da cidade de onde vocês falam e o que vocês acham desse tipo de vídeo. Porque, assim, vídeo com resolução rápida e dando a resposta tem muito na internet, galera. A ideia aqui é a gente tentar extrair o máximo possível, falar para vocês tudo que eu consigo falar do assunto envolvido em cada questão, para que vocês estejam preparados não para a questão, mas para o assunto que o Enem possa cobrar. Então deixa aqui nos comentários, né, se vocês gostam dessa pegada, se o vídeo é muito longo, se tá bom desse jeito, se vocês querem um negócio assim mais pincelado, mais resumido, ou gosta de uma parada mais detalhada, conta para mim aqui. Eu falei para vocês que os sais eles têm a capacidade de alterar o pH do meio, né? Só para a gente finalizar aqui, encaminhar a nossa aula, como que isso acontece, professor? Como é que um sal ele tem a capacidade de alterar o pH do meio? Esse é um processo, gente, chamado hidrólise salina. É a capacidade que íons têm de reagir com a água alterando o pH do meio. Então, por exemplo, você pega um cátion que eu vou chamar aqui de cátion X+, né? Um cátion, ele está na água. Esse cátion, se por acaso ele tiver a capacidade de reagir com a água, a hidrólise ela é um equilíbrio químico, tá? Para nós efetuarmos uma reação de hidrólise, a gente enxerga a água como sendo feita de H+ e OH-, porque de fato a água, galera, é como se fosse um H+ e um OH- juntos, né? O X, que é mais, ele agarra o OH- da água, tá? O X, ele é positivo, ele agarra a parte negativa da água, que é o OH-, ele forma um XOH, e o que sobra da água quando ela deu o OH- é um H+, ou sobrou da água H+. E reações que formam H+, deixam o meio que, galera, ácido. Isso significa que se um cátion hidrolisar a água, o meio resultante ele vai ficar um meio ácido. Agora, se você tem, por exemplo, um ânion Y-, e esse ânion ele reage com a água, o ânion reagindo com a água, tá? Sempre coloco a seta do equilíbrio, porque hidrólise é um equilíbrio químico, tá, galera? Ânion reagindo com a água. A água ela é feita de H+ e OH-. O Y, que é menos, ele agarra o H+ da água, né, porque cargas opostas. H+ com Y- vai formar HY, e o que sobra da água quando ela deu H+ é o OH-. Quer dizer, uma reação química que produziu OH-, ela vai tornar o meio básico. Então, significa que se um ânion conseguir hidrolisar a água, ele vai deixar o meio relativamente básico. Ah, professor, e como é que a gente sabe se quem vai hidrolisar a água? Depende do ácido e da base que originaram esse cátion e esse ânion, galera. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui para a gente encaminhar, tá? Olha só, o HCN, vamos pegar aqui o ácido cianídrico. O ácido cianídrico, eu acho que todos vocês lembram da química geral que ele é um ácido fraco, tá? Um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, galera, como é que a gente representa a ionização desse cara em água? Olhem só como é que eu vou desenhar aqui a seta do equilíbrio químico. E de propósito, eu estou desenhando desse jeito aqui, tá? Só para vocês entenderem, ó, tá? Aqui, H+, mais Cn-. Percebam que a seta que eu escrevi para a direita é pequena e a para a esquerda grande. Isso significa que esse ácido, sendo um ácido fraco, ele tem pouca capacidade de se ionizar. Ele tem pouca capacidade de produzir H+. Então, o HCN é um ácido fraco, tá? Existe uma regra da química geral, baseada na teoria de Bronsted-Lowry, teoria ácido-base, que ácidos que eu escrevi ácido-base, ácido fraco. Existe então uma teoria que explica para mim que ácidos que são fracos, eles produzem bases conjugadas fortes e vice-versa. Se esse ácido é fraco, o Cn- é uma base conjugada forte. Mas por que, professor, isso acontece? Olha só, ser um ácido fraco é ser um ácido que tem pouca capacidade de doar o H+. Imagine então que eu sou um ácido e esta minha canetinha, ela representa um H+, tá?
Se eu sou um ácido fraco, eu não tenho pouca tendência para doar esse H+, por quê? Porque eu sou muito apegado a esse H+. Então eu gosto muito dessa minha canetinha, eu quero ela para mim. Se por algum motivo essa caneta estiver longe de mim, eu sou agora um Cn-, eu sou uma base. Eu vou ter uma alta ou baixa tendência de puxar essa caneta de volta para mim. Alta, porque eu gosto muito dessa caneta. Ácidos que são fracos têm pouca tendência em liberar o H+, porque agarram com força o H+. As suas bases conjugadas, ao contrário, são fortes, elas têm muita tendência em agarrar o H+ de volta. Então, se o Cn- é uma base forte, só consegue hidrolisar água, gente, uma espécie química que é forte. Espécies que são fracas, ácidos ou bases fracos, não hidrolisam a água. Ácidos ou bases fortes hidrolisam a água. Como o Cn- é uma base forte, isso significa que o Cn-, quando em meio aquoso, ele vai reagir com a água roubando um H+ da água e produzindo OH-, o que vai basificar o meio. Por isso que, se tiver algum sal que tenha o íon cianeto, esse íon cianeto ele consegue hidrolisar a água, basificando o meio. É isso que é a hidrólise salina. Muitas vezes você aprende esse conteúdo da forma decoreba, né? Que até comecei a aula falando isso, né? Ah, se um sal ele for oriundo de um ácido forte e de uma base fraca, ele vai deixar o meio ácido. Mas o entendimento de verdade é esse, ó. Tem a ver com força de ácido e base, força referente ao par conjugado. E claro, para uma questão que é simples, a regra básica resolve. Mas se eu estiver falando de uma questão mais elaborada, por exemplo, de um Enem principal, aí talvez eu tenha a necessidade de conhecer a teoria com mais detalhes, beleza? Galera, ufa, vídeo longo, né? Muita informação eu passei aqui para vocês. Gostaram do vídeo? Já vou falando logo para vocês, galera. Aqui eu não me preocupo com o tempo, tá? Se você é um aluno que busca um entretenimento, se você está buscando uma informação resumida, que é só a resposta, tem outros lugares, tá? Que você acha isso com mais facilidade. O objetivo aqui é uma aula completa. Quantas informações eu passei para vocês em uma única questão? Em quantos vídeos do YouTube vocês encontram uma única questão com essa quantidade de informações? Isso aqui é um material, galera, preciosíssimo. E eu preciso que você, meu querido aluno que está assistindo, valorize isso e ajude o crescimento desse trabalho compartilhando, porque lembra, quanto mais esse trabalho crescer, mais conteúdo vocês recebem de forma gratuita, beleza? Galera, não esqueçam, aqui na descrição do vídeo tem os meus cursos, você pode clicar e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Vou ficando por aqui e numa próxima oportunidade eu volto com vocês para a gente continuar estudando, tá? Eu não vou nem usar a palavra resolvendo, é para a gente continuar estudando, tendo uma aula sobre essas questões do Enem. Combinado? Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!